identificar insalubridade pelos químicos do anexo 11 da NR15? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre essa dúvida de como identificar a insalubridade pelos agentes químicos presentes no anexo 11 da NR15, ou seja, são os agentes químicos que têm medição. É uma dúvida que o pessoal tem perguntado para mim nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, também tem perguntado para mim nos WhatsApp, e eu quis trazer um vídeo trazendo as informações, esclarecendo essa dúvida para todos vocês. Então, antes da gente entrar nesse tema, não esquece aí, pessoal, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. 50% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritos ainda, pessoal. Então se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que a gente vem postando aqui para vocês. Porque a gente está postando bastante coisa de conteúdo e de relevância para vocês também, ok? Então vamos lá. Como identificar a insalubridade pelos químicos do anexo 11? Primeiro princípio que a gente precisa entender é que a NR15 ela define para a gente três tipos, nós temos três anexos que vão identificar a insalubridade por químicos. A gente vai ter o anexo 11, o anexo 12 e o anexo 13 da NR15. Os três trabalham com agentes químicos, são anexos relacionados à insalubridade por agentes químicos. Anexo 11 são os agentes químicos que têm limite de tolerância, então ele tem uma relação de vários agentes químicos com limite de tolerância. Anexo 12 é apenas limite de tolerância para poeira mineral, então se for poeira mineral vai estar dentro do anexo 12, poeira não está no anexo 11, ok? Somente poeira mineral está dentro do anexo 12, tá? E o anexo 13 são os agentes químicos que são avaliados de forma qualitativa, tá? Anexo 11 são os agentes químicos quantitativos, que têm medição, têm limite de tolerância. Anexo 13 são os agentes químicos que são qualitativos. A avaliação dele não tem medição, é uma avaliação visual, ok? Então, essa é a diferença. Então, hoje a gente vai tratar somente o anexo 11 com vocês. Não vamos tratar nem o 12 nem o 13, porque senão esses vão ser temas para próximos vídeos, ok? Então, aqui, ó. Primeiro, a gente precisa entender que o anexo 11 da NR15, ele traz para a gente algumas identificações, alguns limites de tolerância e algumas considerações que a gente deve fazer também ao avaliar o agente químico, tá? E nós vamos estudar cada uma delas individualmente, que é a média ponderada no tempo, valor teto, absorção pela pele, asfixiante simples e valor máximo, tá? Então nós vamos trabalhar essas 5 condições dadas pelo anexo 11, tá bom? Então, primeiro, vamos entender o que é uma média ponderada no tempo. Uma avaliação média ponderada no tempo é quando você faz uma avaliação no trabalhador no início do expediente até o final do expediente. E você vai pegando a avaliação de minuto a minuto, de X tempo a X tempo, ok? E no final do expediente você vai fazer uma média da avaliação do dia desse trabalhador. Na média, qual foi a exposição que o trabalhador esteve? Em média, qual foi a exposição? Porque em determinados períodos do tempo, às vezes ele estava lá exposto a 1 ppm, às vezes estava a 10. Em determinado período do dia ele chegou a 100 ppm de exposição. Em determinado período do dia ele estava a meio ppm. Ou seja, no final do dia, qual foi a média da exposição deste trabalhador? Então isso nós chamamos de média ponderada no tempo. Então, foi uma avaliação feita em um determinado período de tempo e eu tenho a média desse período de tempo avaliado. Isso é muito comum, por exemplo, nas avaliações de dosimetria de ruído. Você coloca o aparelho, o dosímetro no trabalhador, aqui no ombro dele, e a gente vai ter no final do expediente, quando a gente tira o dosímetro, termina a avaliação, você vai ter a média ponderada do tempo daquela avaliação de dosimetria de ruído. Ok? Porque é 1 minuto a minuto, 30 a 30 segundos da avaliação feita, eu vou ter a média naquele tempo que foi coletado. Então, isso é a média ponderada no tempo. Tá? Então, para químicos, nós também fazemos análise dessa forma. E o que o anexo 11 da NR15 fala no seu item 6? Ele fala o seguinte, ó. A avaliação das concentrações dos agentes químicos
através de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá ser feita pelo menos 10 amostragens para cada ponto, ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo mínimo de 20 minutos. Tiago, o que está escrito aí? Está falando que eu tenho que fazer para cada ponto 10 medições? Mas isso vai sair muito caro e... Aguenta aí, pessoal. Aguenta as pontas aí. Vamos entender. Quando a NR15 ela foi escrita, na época, lá na década de 70, quando ela foi escrita, o equipamento mais comum e mais utilizado, que era utilizado na época, era este equipamento aqui, que é a bomba manual para tubo colorimétrico. Era essa bomba aqui que era utilizada naquela época. E essa é uma bomba de leitura instantânea. Então, quando você vê aqui, ó, que é o método de amostragem instantânea, pela NR15, pelo anexo 11 da NR15, não é sugerido, não é indicado a realização das medições com as bombas gravimétricas, que são essas bombas que nós utilizamos hoje. Pelo anexo 11 da NR15, a avaliação deveria ser realizada com as bombas de leitura instantânea, tá? Para quem não conhece, é essa bomba aqui, ó. São as bombas manuais para tubo colorimétrico, que são estes tubinhos aqui. Então você colocava o tubo aqui dentro da bomba, é uma bomba manual, você puxa o pistão dele aqui, ó. Puxou o pistão dele, ele tem definido o volume dele também, tá? Ele vem definindo se é 50, 100 mililitros, tá? E você vai aguardar. Então, o que acontece? Quando eu puxei o pistão, ele está puxando o ar está entrando. Tá? Esse aqui, por exemplo, ele é um tubo de formaldeído. No caso, ele não vai mudar de cor, porque não tem formaldeído aqui no meu ambiente. Tá? Aí também o tubo está velho, tá? Já é um tubo só para demonstração mesmo. E ele tem uma régua, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó, bem aqui, ó, é uma régua, essas linhazinhas aqui, tá meio embaçado para vocês, mas aqui é uma réguinha. Então, tá vendo que ele é meio amarelado? Então, quando ele vai absorvendo o produto químico, ele vai mudando de cor esse amarelinho, ele vai ficando em outra cor. Se eu não me engano, ele fica roxo, né? No caso desse tubo, as cores também variam de produto para produto, tá? No caso desse tubo aqui, se eu não me engano, ele fica roxo. E como ele tem uma régua, aonde que parou, tá? Aonde que parou aquela cor é o valor da minha medição. Então essa régua dele aqui, ele traz aqui, ó, de 0,5 ppm a 5 ppm. Então aqui, ó, conforme o resultado da medição vai ficando colorido, eu tenho um resultado da minha avaliação realizada, ok? E é utilizando esse equipamento aqui, que é o tubo colorimétrico, tá bom, pessoal? É o tubo colorimétrico, tá? E é através desse equipamento, tá, da bomba manual, que a NR15 foi escrita. Depois eu vou falar por que a gente pode utilizar essa bomba aqui, tá? Por que a bomba gravimétrica hoje nós podemos utilizar sem problema nenhum, tá? Sendo que a NR15 ela fala da bomba manual. Tá? E detalhe, tem outros modelos. Essa aqui é uma bomba manual de pistão. Tinha um outro modelo de bomba manual que era bombeado mesmo. Você apertava ele aqui assim para ele ficar bombeando. Ele tem uma quantidade de bombeadas, ele tem uma quantidade de tempo que ele demora para o pistão ficar pronto, tem toda uma condição. Tá? Mas eu posso sim utilizar essas bombas, até porque são elas que são previstas no anexo 11 da NR15. Então a NR15 falou o seguinte, ó, que eu vou utilizar a amostragem pelo método de amostragem instantânea e eu tenho que fazer no mínimo 10 medições. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que usar no mínimo 10 tubos colorimétricos desse daqui. Eu tenho que usar 10 tubos. Então, quando a gente faz uma avaliação com um tubo colorimétrico, eu tenho que usar 10 tubinhos desse, tá bom? Com o resultado dessas 10, tá, eu vou fazer uma média. E detalhe, entre um tubo e outro tubo tem que ter um intervalo de 20 minutos. É o que está definindo aqui no item 6. Entre um intervalo de um tubo a outro tem que ter 20 minutos.
Então eu vou fazer essa avaliação durante o dia, tá? Faço uma coleta de um tubo, espero 20 minutos, faço coleta de outro tubo, espero mais 20 minutos e assim sucessivamente, até terminar os 10 tubos. É o que é definido pelo item 6 do anexo 11 da NR15, tá bom? Ok. Hoje a gente tem equipamentos mais modernos, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, a gente tem esses medidores de gases aqui, que eles podem sim ser utilizados para fazer avaliação no lugar dos tubos colorimétricos. Por quê? Ele é um equipamento de leitura instantânea. Sendo um equipamento de leitura instantânea, ele vai se adequar às exigências do anexo 11 da NR15. Então, por exemplo, esse medidor de gases no seu padrão, ele vem para gás sulfídrico, monóxido de carbono, inflamáveis e oxigênio. Eu vou fazer uma análise agora e a gente vai ver também as análises para gases asfixiantes simples. Eu vou usar um medidor de 4 gases que mede oxigênio, sem problema nenhum. E como que é o método que eu vou fazer? Qual que é a quantidade de medições que eu faço? Eu faço 10 avaliações com intervalo de tempo de 20 minutos. Posso usar sim esse equipamento, desde que ele seja calibrado, né? Ele tem as recomendações lá das NHOs também, que ele esteja tudo ok quanto a isso, tá? Mas eu posso usar esse equipamento. E ainda hoje no mercado existem equipamentos desse aqui que tem data logger. O que é data logger? Ele registra dentro dele, minuto a minuto, o resultado das medições. Você joga no computador, você tem um gráfico da exposição da avaliação do trabalhador minuto a minuto. Qual que é a concentração do agente químico avaliado para cada minuto de avaliação. Então você tem tudo isso através dessas avaliações, desse aparelho aí. Então é bem tranquilo, é bem bacana, posso sim utilizá-lo. Então vamos lá. O item 8 ainda do anexo 11 da NR15, ele ainda fala o seguinte, ó. O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar os valores fixados no quadro 1. Lembra que a gente tem que fazer 10 medições porque eu tenho que usar 10 tubos colorimétricos? Ou se eu for usar o medidor de 4 gases, que é de leitura instantânea, também fiz 10 medições? Então, o limite de tolerância só vai ser considerado excedido quando eu fizer uma média das 10 medições. Ou seja, eu somo o resultado das 10 medições e divido por 10. Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer um exemplo. A gente vai usar como exemplo o acetaldeído. Tá? O acetaldeído, nós fizemos aqui 10 medições. Nós fizemos 10 medições de acetaldeído. Cada medição deu um valor diferente. Eu vou pegar o resultado dessas medições, ok? E eu vou jogar na fórmula aqui, ó. Eu vou somar todas elas e dividir por 10. O resultado dessas medições é a minha média aritmética. E o que fala aqui no item 8? Tá? Se a média aritmética ultrapassar o limite de tolerância, aí será insalubre. Então, resumindo, simplificando esse item 8, é isso que ele está falando. Então, quando eu tenho a minha média aritmética, se o resultado da minha média aritmética ultrapassar o limite de tolerância, vai ser insalubre. Então, qual que é o limite de tolerância para acetaldeído? Vamos olhar no quadro 1. Então, a gente pega aqui acetaldeído. O meu limite de tolerância é 78 ppm. Tiago, e esse miligrama por metro cúbico? Quando que eu uso ele? Eu vou usar miligrama por metro cúbico quando a minha avaliação é dada em miligrama por metro cúbico. Normalmente, ppm, a gente vai fazer avaliação para gases e vapores. ppm vai ser avaliação para gases e vapores. Miligrama por metro cúbico, normalmente a gente vai fazer uma avaliação quando o agente químico está no seu estado sólido, na sua grande maioria. Tá? Ele vai estar no estado sólido. Então a gente vai medir em miligrama por metro cúbico. Porém, tem como converter um para o outro. O que a gente precisa saber? Qual o limite que eu vou usar? Depende da medição que eu fiz. Se eu fiz uma medição em ppm, eu vou usar o limite de ppm. Se eu fiz uma medição que o resultado da minha medição veio em miligrama por metro cúbico, então eu vou fazer o resultado utilizando miligrama por metro cúbico. Tá? Na sua grande maioria, no quadro 1, tá, do anexo 11 da NR15, a gente vai avaliar em ppm, na sua grande maioria, tá bom? Então aqui, descobri que o limite de tolerância do acetaldeído é 78 ppm.
Então aqui o meu resultado deu 81 ppm e o meu limite de tolerância é 78 ppm. Isso quer dizer o quê? Que o meu resultado está maior que o limite de tolerância? Sim. Já que o meu resultado está maior que o meu limite de tolerância, o limite de tolerância foi ultrapassado. A minha atividade é insalubre. Por quê? Porque o resultado do meu limite de tolerância foi ultrapassado. Agora vamos fazer uma suposição. Digamos que o meu resultado não deu 81. Digamos que o resultado dessa soma aqui, tá, dessa média, não deu 81, mas o meu resultado da minha média deu 60 ppm. Esse foi o resultado da minha média. 60 está menor do que 78? Sim, 60 é menor que 78. O limite foi ultrapassado? Não. É insalubre? Não. Mas, Thiago, olha aqui, ó, nas avaliações, dando 100 ppm, 105, 98, 85 ppm. Essas avaliações aqui estão acima do limite de tolerância. Perfeito. Mas lembra, ó, vamos voltar aqui, ó. Lembra aqui, ó, se o limite será considerado excedido se a média aritmética estiver acima do limite de tolerância. Para ser insalubre, a minha média tem que estar acima, não os resultados individuais, ok? Então, para ser insalubre, mesmo que alguma medição que eu fiz deu acima do limite de tolerância, não tem importância, desde que a média esteja abaixo. Então, eu só vou levar em consideração o resultado da minha média. Se a média deu abaixo, não é insalubre. Se a média deu acima, é insalubre, tá? Isso aqui, pessoal, é a forma com que a gente vai fazer a avaliação utilizando os tubos colorimétricos, que eu vou usar em conjunto com a bomba manual, ok? Tiago, hoje a gente não usa mais o tubo colorimétrico. Hoje a gente usa as bombas gravimétricas, que são essas bombinhas aqui. Por que eu posso usar ela? Porque essa bomba, pessoal, ele vai fazer coleta minuto a minuto. Na verdade, segundo a segundo, sei lá. É uma bomba que ela vai ficar coletando instantaneamente. Ela vai estar coletando ali todo o período de jornada de trabalho. Por isso que nós temos que fazer uma avaliação cobrindo a jornada de trabalho do trabalhador. Porque se eu fizer uma avaliação que não cubra a jornada de trabalho, ok? Eu posso ter uma avaliação que não seja representativa. Então, para as avaliações com a bomba gravimétrica, eu preciso fazer uma coleta de jornada de trabalho para que eu possa comparar com o quadro 1 do anexo 11 da NR15. Por quê? Porque na hora que eu faço a jornada de trabalho, o resultado que o laboratório me manda é uma média ponderada no tempo. Ok? Porque ele mediu minuto a minuto, então ele vai me dar uma média daquele tempo avaliado, tá? Então é uma média ponderada no tempo. Então se eu coletei 8 horas, ele vai me dar uma média das 8 horas. E para o anexo 11 da NR15, o que vale para mim é a média. Se a bomba gravimétrica vai me dar o resultado da média, não tem problema. Está dentro dos parâmetros do anexo 11 da NR15. Porque eu preciso da média para comparar com o limite de tolerância. Ok? Então, pessoal, isso é a média ponderada no tempo. É dessa forma que a gente vai fazer a avaliação. Tá? Seja com a bomba gravimétrica, seja com os tubos colorimétricos. Tubo colorimétrico não é muito eficiente, tá, pessoal? Porque o resultado ele não vai dar... Ele vai dar próximo ao resultado em que o trabalhador está exposto, mas não é muito confiável, tá? Às vezes pode ter algumas condições que não vai dar confiabilidade no meu trabalho, ok? Então por isso que o tubo colorimétrico não é indicado hoje, porque hoje a gente tem mais acessível as bombas gravimétricas. Hoje a gente tem bombas nacionais, importadas, bombas baratas e mais caras, então a gente tem vários tipos de bomba hoje no mercado, ok? Agora, o anexo 11 da NR15, ele também me dá o valor teto, o limite de valor teto. O que é o valor teto? Você lembra que nós temos que fazer 10 avaliações? Então, vamos ver o que o anexo 11 da NR15 ele fala, ó, o item 9.
Para os agentes químicos que tenham valor teto assinalado no quadro 1, tabela de limite de tolerância, considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas nas amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar aqui, esse aqui é o quadro 1. E preste atenção nessa coluna. Essa aqui é a coluna de valor teto. Todo agente químico que tiver um mais marcado na coluna de valor teto, quer dizer o quê? Que esse limite ele é um valor teto. Então, o ácido clorídrico aqui, ele é um valor teto. Vamos entender o que é esse valor teto e como é que ele funciona. Então, como exemplo, a gente vai fazer uma avaliação de ácido clorídrico e nós tivemos aqui várias medições. Lembra que eu usei o tubo colorimétrico? Com o tubo colorimétrico fiz 10 medições. Cada medição ele tem um resultado. Eu vou fazer a minha média, igualzinho nós fizemos na outra. Fiz a minha média. O resultado da minha média deu 1,2. Qual que é o limite de tolerância para ácido clorídrico? É 4 ppm. Então, vamos olhar aqui, ácido clorídrico. Qual que é o meu resultado? O meu limite de tolerância é 4 ppm. Qual que foi o resultado da minha média? 1 ppm. 1,2 ppm. 1,2 está menor do que 4 ppm? Sim, está menor. O limite de tolerância foi ultrapassado? Sim. Uai, Thiago, mas a minha média não deu abaixo de 4 ppm? Por que o limite de tolerância foi ultrapassado? Porque essa avaliação, esse agente químico, ele é um valor teto. Thiago, tá nublado, tá preto, não estou entendendo nada do que você está dizendo. Vamos simplificar para vocês. O valor teto ele considera ultrapassado quando qualquer uma das 10 medições ultrapassar o limite de tolerância. Então, olha o que fala aqui, o valor teto, para agentes químicos que tenham valor teto assinalado no quadro 1, considerar-se-á excedido o limite de tolerância quando qualquer uma das concentrações obtidas ultrapassar o valor fixado. Ou seja, lembra que a gente tem 10 medições, tá? Nós temos 10 medições. Se uma dessas 10 ultrapassar o limite de tolerância, é insalubre. Não preciso levar em consideração a média. Se eu levei em consideração a média, já está errado, pessoal. Já não é valor teto. Eu estou fazendo média ponderada no tempo. Ok? Então, vamos prestar atenção. Olha a avaliação número 5. Deu quanto? 6 ppm. 6 ppm é maior do que 4 ppm? Sim. Então, é insalubre. Preste atenção que nenhum dos outros está acima de 4. Todas as outras avaliações estão abaixo de 4. Só uma avaliação ultrapassou o limite de tolerância, ou seja, é insalubre. Por quê? Porque ácido clorídrico ele é valor teto. Então, a avaliação de valor teto é dessa forma que nós fazemos. Aí tem um ponto muito importante que a maioria dos profissionais fazem errado para limites de valor teto. É o quê? Eu não posso usar bomba gravimétrica para análise de valor teto, ok? Para valor teto, obrigatoriamente eu tenho que usar medidores de leitura instantânea. Por quê? Porque a bomba gravimétrica ela vai me dar a média ponderada no tempo. Aí eu pergunto para você, eu fiz uma avaliação das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ok? Ele me deu um resultado abaixo do limite de tolerância. Perfeito, é média ponderada no tempo. Tá, mas quem garante que nesse período das 7 às 17 nenhum valor teto foi ultrapassado? Como é que eu sei? Eu não sei. A bomba gravimétrica ela não vai me dar um gráfico de minuto a minuto dos resultados das medições. Se a bomba gravimétrica me desse um gráfico de minuto a minuto, eu saberia se em algum determinado período da exposição do trabalhador, se aquele limite foi ultrapassado. Mas a bomba gravimétrica ela não me dá isso. Ela só me dá a média ponderada no tempo. Sendo assim, a avaliação para valor teto obrigatoriamente tem que levar em consideração o quê?
medidores de leitura instantânea, ou tubo colorimétrico, ou os medidores de gases. Hoje, como eu falei, existem medidores de gases que eles têm um histograma, que eles te dão um valor de minuto a minuto, resultado de minuto a minuto. Então eu posso sim usar esses medidores de gases sem problema algum. Posso usar esses medidores de gases. Agora, Tiago, o meu trabalhador está exposto a um agente químico que é valor teto e não existe tubo colorimétrico para esse agente químico e nem existe um medidor de gases que ele mede aquele produto químico. E agora? Nesta condição e única, tá? Nesta única condição, eu vou usar as bombas gravimétricas, utilizando a maior vazão possível no menor tempo possível. Mas eu tenho que fazer 10 medições, tá? Eu vou aumentar a vazão da minha bomba o máximo que for permitido pelo método, no menor período de tempo possível e fazer no mínimo 10 medições. Eu já vi alguns profissionais falando que nesse caso você vai fazer só uma avaliação de 15 minutos. Eu particularmente discordo, porque uma avaliação de 15 minutos ele vai me dar a média ponderada no tempo de 15 minutos. Com uma avaliação só eu não consigo definir o valor teto, ok? Então eu teria que fazer 10 medições. Esses colegas eles falam que vai utilizar uma avaliação de 15 minutos, pegando a pior exposição do trabalhador. Pessoal, abre-se uma brecha, entendeu? Eu aconselharia, faça 10 medições com o menor período de tempo possível. Ou a máxima quantidade de medições num menor período de tempo possível, tá? No caso dessa avaliação de valor teto, utilizando-se a bomba gravimétrica, ok? Então, fica aí meu conselho. Se for possível, utilize os tubos colorimétricos ou os medidores de gases próprios para aquele agente químico, tá? Se não for possível, utilize a bomba gravimétrica com a maior vazão possível, com o menor período de tempo possível também. E faça no mínimo 10 medições, espaçadas de 20 minutos de uma para outra, ok? Porque daí você vai estar atendendo o anexo 11 da NR15. Absorção pela pele. Nós temos alguns agentes químicos dentro do anexo 11 da NR15, lá no quadro 1, que ele vem marcado como absorção também pela pele. Um exemplo aqui, ó, acetato de celusolve. Ele vem com esse maisinho aqui. Quer dizer o quê? Que além do risco do trabalhador se contaminar com esse produto químico pelas vias respiratórias, ele também poderá se contaminar com esse agente químico pelo contato com a pele, ok? Então, todo produto químico que está no quadro 1 da NR15, tá? Que vem com a opção de absorção também pela pele, ele também pode contaminar o trabalhador pela pele e não só pelas vias respiratórias. Isso quer dizer o quê? A gente tem que dimensionar uma proteção, seja luva ou uma proteção para o corpo inteiro, devido à exposição do trabalhador a este agente químico. Então, aqui, ó. O item 5 do anexo 11 da NR15, ele fala o seguinte: na coluna absorção também pela pele, estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea, ou seja, pela pele. E, portanto, exigindo na sua manipulação o uso de luvas adequadas, além de EPI necessário à proteção de outras partes do corpo. Preste atenção que em nenhum momento o item 5 falou que a absorção, o produto químico que é absorvido pela pele, ele é insalubre. Em nenhum momento esse item falou que só pelo fato de ter um risco de contato com a pele gera insalubridade. Preste bastante atenção nisso, tá? Então, como a gente citou como exemplo, a gente tem um acetato de celusolve, ele tem absorção pela pele. Agora, o item 1 e o item 2 do anexo 11 da NR15 fala o seguinte, ó. Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos,
A caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância, constantes no quadro 2 deste anexo. Ou seja, o item 1 falou o seguinte: só vai ser caracterizado como insalubre se o limite de tolerância for ultrapassado. Ou seja, ultrapassou o limite de tolerância, é insalubre. Olha o item 2. Todos, não é alguns, são todos os valores fixados no quadro 1 da tabela de limite de tolerância são válidos para absorção apenas pela via respiratória. Ok? Ou seja, só é insalubre se ultrapassado o limite de tolerância. Os limites de tolerância são apenas para exposição por vias respiratórias. Isso quer dizer o quê? Só é insalubre se ultrapassado o limite de tolerância e eu tiver exposição às vias respiratórias. Nós temos colegas que defendem que a absorção pela pele também pode ser insalubre. Se ultrapassou o limite de tolerância e tem absorção pela pele sem proteção, é insalubre, ok? Não foi isso que nós vimos no anexo 11, mas faz uma lógica, tem um sentido. E isso, pessoal, é convicção técnica. É uma convicção técnica de cada pessoa, de cada profissional. Então, eu não diria assim, tem um certo, um errado quanto a isso, tá? Então, isso é uma convicção técnica. Tem profissionais que, dentro da sua convicção técnica, a absorção pela pele é insalubre se ultrapassados os limites de tolerância e não tenham proteção para a pele. Mas a gente não tem enquadramento para isso no anexo 11, tá? Em nenhum momento o item 5 do anexo 11, ele falou que a absorção pela pele vai gerar insalubridade. E o item que fala sobre insalubridade, que é o item 1, ele fala que só é insalubre se ultrapassado o limite de tolerância. E o item 2, ele fala que o limite de tolerância só é válido para absorção por vias respiratórias. Ele não fala de absorção pela pele, ok? Por que tem absorção pela pele? Para dimensionar a proteção para o trabalhador. Porque se aquele produto pode prejudicar pelas vias respiratórias, também pode prejudicar pelas vias dérmicas, mas não quer dizer que gera insalubridade. Na minha convicção técnica. Tiago, eu não concordo com você. Tranquilo, cara, perfeito. É a sua convicção técnica. Você quer enquadrar a insalubridade. Se ultrapassado o limite de tolerância e que não tenha proteção para a pele, perfeito, enquadre, porque é a sua convicção técnica. A minha convicção técnica é diferente. E, pessoal, isso é natural. A gente sempre vai ter divergência com alguém. A gente nunca vai concordar com todo mundo 100%. E por isso que eu sempre friso, cara, estude. Estude mais de um profissional para você ter a tua convicção técnica. Não fique só com esse vídeo aqui que eu estou postando para vocês, mas também estude outros colegas também que tratam sobre esse tema para você entender o que eles falam sobre isso, para você criar a tua convicção técnica. Vai ter gente que vai falar a mesma coisa que eu falei e vai ter gente que vai falar, vão dar uma orientação de uma forma diferente, ok? Então, todo agente químico que tem no quadro 1 marcado como coluna de absorção pela pele, quer dizer que esse agente químico pode contaminar o trabalhador além das vias respiratórias, contaminar pela via dérmica também, tá? No meu entender, baseado no anexo 11 da NR15, só é insalubre por vias respiratórias, não é insalubre por via dérmica. A indicação da via dérmica, do contato da absorção pela pele no quadro 1 é para que nós possamos dimensionar as proteções para o trabalhador por conta daquele produto químico, ok? Nós temos também, dentro do quadro 1, os asfixiantes simples, tá? O quadro 1 do anexo 11 da NR15, ele traz para a gente também os asfixiantes simples. Os asfixiantes simples, no item 3 do anexo 11, ele fala o seguinte, ó. Todos os valores fixados no quadro 1 como asfixiante simples determinam que nos ambientes de trabalho, em presença dessa substância, a concentração mínima de oxigênio deverá ser de 18% em volume.
As situações nas quais a concentração de oxigênio estiver abaixo deste valor serão consideradas risco grave e iminente. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui como exemplo o argônio. Ó, o argônio, aqui no quadro 1 do anexo 11 da NR15, o argônio está como asfixiante simples. Então, se o meu trabalhador está exposto a argônio, eu preciso fazer uma medição de argônio? Não, eu preciso fazer uma medição de oxigênio. É o que fala aqui, ó. É o que fala aqui o item 3 do anexo 11. Todo produto químico que está no quadro 1, todo agente químico que estiver no quadro 1 do anexo 11 da NR15, que estiver notado como asfixiante simples, eu não vou medir o agente químico, no caso aqui o exemplo argônio. Eu não vou medir o argônio, eu vou medir oxigênio. Por quê? Um asfixiante simples é aquele asfixiante que ele retira o oxigênio do ambiente. Então, já que o asfixiante simples retira o oxigênio do ambiente, então eu vou medir o quê? Percentual de oxigênio. Se o percentual de oxigênio estiver abaixo de 18%, é insalubre? Não, pessoal. É risco grave e iminente. O trabalhador está correndo um risco de óbito, de morrer, ou ele está correndo um risco de ficar naquele ambiente lá e contrair uma doença irreversível. Ou seja, ele está exposto a um risco grave e iminente. Se a empresa receber uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho, esse auditor pode interditar ou embargar aquele estabelecimento, tá? Porque é risco grave e iminente. O trabalhador está correndo um risco de morte, ou o trabalhador está correndo um risco de ficar com uma lesão séria, uma lesão grave e irreversível, tá? É um risco grave e iminente. E detalhe, Tiago, os agentes químicos que estão como asfixiantes simples são insalubres? Não. Preste atenção que aqui no grau de insalubridade, ó, ele não informa para a gente qual que é o grau que o trabalhador deve receber. Se é grau mínimo, se é grau máximo ou grau médio. Tá? Ele vem simplesmente um tracinho. Isso quer dizer o quê? Que ele não gera insalubridade. O trabalhador que está exposto a esse agente químico, tá? E com um percentual de oxigênio abaixo de 18%, é risco grave iminente. O trabalhador tem que sair dali. Ou ele tem que ter um equipamento de proteção para poder entrar ali, ou ele tem que controlar aquele agente químico para poder entrar naquele ambiente. Então, esses são os asfixiantes simples, dado pelo quadro 1 do anexo 11 da NR15. Não gera insalubridade, ele gera risco grave e iminente. Por último, o anexo 11 da NR15 vai me trazer o valor máximo. Tiago, o que é valor máximo? Ninguém faz valor máximo. Para que serve o valor máximo? Então vamos ver, tá? O item 7 do anexo 11, ele fala o seguinte: cada uma das concentrações, então preste atenção, é cada uma. Lembra que a gente faz 10 medições? Então, cada uma dessas 10 medições, cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob pena de ser considerado risco grave e iminente. Então, pessoal, o que é o valor máximo dado pelo anexo 11 da NR15? O valor máximo é essa fórmula, que é limite de tolerância vezes o fator de desvio. Se o resultado da minha medição for maior que o meu valor máximo, o risco é caracterizado como um risco grave e iminente. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Para começar, limite de tolerância a gente já viu que a gente encontra ele aonde? No quadro 1 do anexo 11 da NR15. Tá? E o fator de desvio? O fator de desvio a gente vai ver no quadro 2 do anexo 11 da NR15. É esse quadro aqui. Tá? Esse aqui é o quadro 2 do anexo 11 da NR15. Ele vai me trazer o fator de desvio. Então, eu vou olhar o meu limite de tolerância. Se o meu limite de tolerância se enquadrar em alguma dessas condições, eu vou ter aqui o meu fator de desvio. Tá? Como eu falei, vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender. Nós vamos fazer um exemplo em cima do acetaldeído, ok? Então, nós vamos fazer aqui a nossa média aritmética, ok?
onde que o valor do resultado da minha avaliação de acetaldeído deu 19,5. O limite de tolerância de acetaldeído é 78 ppm. 19,5 é menor que 78 ppm? Sim, é menor. Então, o resultado está abaixo do limite de tolerância? Sim, está abaixo do limite de tolerância. Ou seja, o limite de tolerância foi ultrapassado? Não foi. Tá? É insalubre? Não, não é insalubre. Porque acetaldeído não é valor teto. Então, eu vou levar em consideração a média ponderada no tempo. Então, a média da minha avaliação está abaixo do limite de tolerância. Não é insalubre. Porém, é risco grave iminente? Sim, é risco grave iminente. Tiago, por que é risco grave e iminente? Então, vamos ver o seguinte. Por que é risco grave iminente? Porque foi ultrapassado o valor máximo. Como que funciona isso? Lembra que o meu valor máximo é limite de tolerância vezes o fator de desvio? Então, eu vou identificar qual que é o valor máximo do acetaldeído. Então, meu limite de tolerância de acetaldeído é 78 ppm. Lembra aqui que nós vimos? Tá? Limite de tolerância do acetaldeído é 78 ppm. Ok. Agora, qual que é o fator de desvio do acetaldeído? Vamos descobrir. Se o meu limite de tolerância é 78 ppm, nós vamos olhar no quadro 2 do anexo 11. 78 ppm está entre 0 e 1? Não. Está entre 1 e 10? Não, é 78. Está entre 10 e 100? Sim. 78 está entre 10 e 100? Sim. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu limite de tolerância. Como o meu limite de tolerância é em ppm, tá? Eu olho aqui. E se fosse miligrama por metro cúbico? Da mesma forma. Você vai pegar o valor e vai comparar com esse quadro aqui. No nosso caso, o meu limite é 78 ppm. 78 ppm está entre 10 e 100 ppm. Concordam comigo? Eu acredito que sim. Ou seja, qual o meu fator de desvio? 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 78 ppm vezes 1,5. E esse resultado é o meu valor máximo. Então, o meu valor máximo é 117 ppm. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu valor máximo de 117. Eu vou analisar todas as medições e vou identificar. Alguma dessas medições ultrapassou o valor máximo? Eu vou olhar na minha avaliação número 8, ó, 120 ppm. Ok? 120 é maior que 117? Sim. Ou seja, valor máximo excedido. Quer dizer o quê? Isso aqui é um risco grave e iminente. Vocês entenderam, pessoal? É dessa forma que a gente faz a identificação do risco grave e iminente. Tiago, mas eu estou usando uma bomba gravimétrica. A bomba gravimétrica me dá o resultado da média ponderada do tempo. Eu não tenho minuto a minuto, eu vou ter o resultado final. Então, pega o resultado final da média ponderada do tempo e identifique se ultrapassou o valor máximo. Identificou que ultrapassou o valor máximo? É risco grave iminente. Mas se a gente for pegar no pé da letra do anexo 11 da NR15, para identificar o valor máximo, eu preciso identificar o valor de cada medição. Se cada uma dessas medições está acima do valor máximo. Nenhuma delas pode estar acima. Se uma delas estiver acima, é risco grave e iminente. Tá? Mas, Tiago, vai ser insalubre? No nosso exemplo, não, porque a média ponderada do tempo foi abaixo do limite de tolerância. Agora, se fosse valor teto, se uma das concentrações tivesse ultrapassado, era insalubre, mas não por conta do valor máximo. O valor máximo é só para a gente identificar risco grave e iminente. Então, pessoal, média ponderada no tempo, nós entendemos, a gente pode fazer avaliação com bomba gravimétrica, sem problema nenhum. Ele vai me dar o valor da média ponderada no tempo, ok? E eu vou comparar, né? Eu vou comparar com o meu limite de tolerância. Valor teto, eu tenho que fazer no mínimo 10 medições. Eu tenho que fazer 10 medições. E se uma dessas 10 medições ultrapassar
o limite de tolerância, tá? É insalubre, ok? Absorção pela pele, no meu julgamento técnico, não caracteriza insalubridade, porém pode caracterizar um risco ao trabalhador se não tiver a proteção adequada. Os asfixiantes simples não geram insalubridade, tá? Não geram insalubridade, mas geram risco grave, tá? Risco grave, ok, um G, e iminente. E o valor máximo também vai gerar risco grave e iminente. Estes três aqui não identificam insalubridade. Estes dois identificam insalubridade. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Fique atento, que a gente vai estar com bastante live, bastante webinário. Vamos trazer bastante conteúdo relevante para vocês, para ajudar os nossos colegas da área a crescer com conhecimento técnico dentro da nossa área de segurança do trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço. Até a próxima.